Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 22. Apocalipse 3, 14. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Carta ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, que você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Irmãos, de vez em quando eu fico pensando, Senhor, quando eu olho para a atual situação da igreja no mundo, não é só no Brasil, no mundo todo. No Brasil, como a gente conhece melhor a igreja brasileira, a gente pode fazer algum juízo de valor. Mas a gente percebe, queridos, que a igreja está, de fato, a situação da igreja é desesperadora. Nós estamos no suprassumo da Laodiceia. Quando eu leio essas palavras, alguns anos atrás eu não entendia algumas coisas. Mas à medida que o tempo vai passando e Deus vai trazendo luz e revelação, entendimento, a gente vai percebendo que quando Deus olha para a igreja, a situação dela é desesperadora. Só tem 3 lugares na Bíblia que Deus fala isso, que não tem jeito mais, não tem remédio, Ele está a ponto de vomitar a igreja. Ele disse isso para o povo de Israel lá em 2 Crônicas 36:16, ele fala isso aqui em Apocalipse, e ele fala lá em Apocalipse 18, versículo 4 e o 5 também. Que a situação é caótica, é terrível. A situação é tão desesperadora que Deus está querendo vomitar a igreja. O que significa isso? É quando você come algo que não cai bem, e o trem vai até aqui e volta. Não dá para engolir. Não tem como Deus engolir a situação da igreja de Laodiceia. Por quê? Vou voltar um pouquinho atrás. Antes de Laodiceia, nós sabemos que cada período, cada igreja dessa é um período da humanidade. Representa um período da igreja na terra. Antes de Laodiceia, nós temos Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. O amor entre os irmãos.
a comunhão entre os irmãos. Essa, presta atenção, é a igreja do arrebatamento. É a única igreja que vai ser arrebatada. Todas as outras, as últimas 4 igrejas, elas vêm de um período até o arrebatamento. Mas a igreja que vai ser arrebatada é a igreja de Filadélfia. É uma igreja que Deus abre portas, é uma igreja que tem pouca força, mas o Senhor está com ela. É a igreja que ama realmente de fato e de verdade os irmãos. É a igreja onde uns oram pelos outros, uns jejuam em favor dos outros. É a igreja onde os irmãos se importam entre si, se preocupam com a salvação, com a família, com os irmãos. Essa é a igreja do arrebatamento. E a igreja de Filadélfia, ela serve como testemunha. Ela vai de um período bem anterior, a Laodiceia, e ela vai até o arrebatamento. É a igreja das 5 virgens prudentes. A igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que busca, a igreja que quer morar no céu com Jesus. É a igreja que quer fazer parte da nova Jerusalém, do novo céu e a nova terra que Deus está preparando para nós. É a igreja que vai morar com Jesus. Ele disse, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. É a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Assim como Deus nos amou, nós também amamos os irmãos. Esse amor é o amor ágape. O amor sem interesse, sem pedir nada em troca. E esse amor, ele é gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. Amém? Então, Filadélfia serve de testemunha, é a famosa testemunha fiel. Deus nunca ficou sem uma testemunha, sem um testemunho sobre a terra. Logo depois de Adão, depois do pecado, ele tinha Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque amava a Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. É o símbolo da igreja de Filadélfia. Em simbologia bíblica, Enoque simboliza a igreja que será arrebatada. Só que a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Enoque é uma daquelas testemunhas que vai voltar. Porque ele subiu, Deus o amou de tal maneira que o levou para estar com ele. Está lá até hoje. Só vai voltar agora, daqui a uns dias, no final de Apocalipse, as 2 testemunhas, que é Elias e Enoque. Os únicos 2 que foi levado para o céu em carne. E como carne e sangue não herdarão o reino de Deus, eles terão que vir, testemunhar, pregar o evangelho do reino lá em Jerusalém, serão mortos e depois Deus vai ressuscitá-los de novo. São as 2 testemunhas. Então a igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Deus nunca ficou sem testemunha. A igreja de Filadélfia hoje é a testemunha de Deus na terra. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, que é a igreja atual no mundo, ela está perdida. Vamos conhecer um pouquinho de Laodiceia. Laodiceia, na verdade, queridos, é um estado de coisas. É o que nós chamamos de sistema. A igreja de Laodiceia é um estado de coisas. Filadélfia é uma testemunha de Deus que está na terra. Nós estamos aqui para testemunhar que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou no 3º dia, está sentado à destra do Pai e vai voltar novamente. Amém? Então, Laodiceia é um estado de coisas. É tanta coisa na igreja, a cada dia que acontece, que não dá nem para acreditar em algumas coisas, mas é verdade. Laodiceia, ela era famosa, preste atenção, Laodiceia era uma cidade famosa, primeiro pela sua lã negra. Eu não estou de preto aqui por acaso, é para você fixar isso aí.
Em Laodiceia havia uma fábrica de lã negra. Eles criavam especificamente, ou tingia a lã, ou criavam ovelhas negras. Presta atenção. 99% da roupa de Laodiceia que era fabricada era de lã negra. Em Laodiceia tinha também uma indústria cosmética e de remédio. Eles fabricavam, presta atenção, eles fabricavam um produto para otite, para o ouvido. Era famosa ao ponto de dizer que aquele remédio abria os ouvidos do surdo. Laodiceia tinha também uma fábrica de colírio. Vai vendo aí por que Jesus se apresentou a Laodiceia. Então ela era famosa, uma escola de medicina que fabricava pomada para os ouvidos, colírio para os olhos e fabricava lã negra. Então o que cobria a roupagem da igreja de Laodiceia era negra. Paletó preto. Todo mundo. 90% do pessoal. Irmãos, só quem já teve uma visão espiritual, quando os demônios vêm sobre uma igreja, porque Deus já me permitiu ver isso algumas vezes, só quem já viu como é que funciona no mundo espiritual para saber o que é estar coberto pelas trevas. Eu me lembro que antes de acontecer algumas coisas aqui na igreja, com o grupo de louvor e com o problema na época do Gêner, Deus me deu uma visão. Eu estava na igreja lá em cima, orando, isso numa visão. Eu estava na igreja orando, de repente veio uma nuvem negra de demônios. Milhares deles, eu vi de longe. O teto da igreja e a parede era toda de vidro, transparente, igual esses. Tudo. E veio aquela nuvem de demônio e cobriu a igreja. Eu ali orando, para lá, para cá, andando como eu sempre fazia todos os dias. E os demônios tentando entrar. Presta atenção. Mas era tampou tudo. Escureceu a igreja. E eu vendo os demônios. Tipo uns morcegão preto. Exu, capa preta. Tinha capeta trombando um no outro. De repente, assim do lado, um demônio gigante. Ele ia do chão até no teto. Preto. Ele achou um buraquinho desse tamanho. E foi como desenho animado. Foi afinando, ficou fininho. Entrou naquela brecha. E veio eu no meio, eu virei para lá e comecei a repreender. E só porque amarrar, repreender, nada funcionou. Ele passou e cresceu bem diante de mim. Eu vim para enfrentá-lo. E orei, amarrei, expulsei e não resolveu nada. Poucos dias depois aconteceu o que aconteceu. Então Laodiceia tinha essa fábrica de lã, ela tinha pomada para os ouvidos, colírio para os olhos. E sabe, irmãos, o grande problema que Deus me falou é o seguinte. Porque a promessa de Deus, quando eu comecei essa igreja, 8 de junho de 88, a promessa de Deus é que que Deus me daria um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que ia amar a Deus, conhecer a Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um povo separado para Deus, um povo que seria arrebatado, levado para os ares junto com Jesus. E eu criei nessa promessa.
E estou aqui até hoje, crendo, e vou continuar crendo. Amém? Porque só esse povo, santo, separado, que ama, que perdoa, que anda junto, apesar dos problemas, apesar dos defeitos, estamos unidos num só propósito: encontrar com Jesus nos ares. Aleluia. Mas uma coisa que Deus me falou é que quando essas pessoas, como muitas que já passaram aqui, que tiveram em mim exemplo de ser separado para Deus, de buscar a Deus, de amar a Deus, não amar o mundo, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eles falharem, preste atenção, porque a promessa para a igreja de Filadélfia é a autoridade espiritual, para expulsar demônios, para curar enfermos, para salvar as pessoas, para perdoar pecados. Jesus disse, olha, aqueles a quem você perdoar será perdoado, aqueles a quem você reter será retido. Isso é autoridade espiritual. E Deus me disse, olha, quando aqueles que estiverem aqui falharem, saírem de Adelfos, saírem dos braços e do amor dos irmãos, e forem para Laos, e forem para Laodiceia, eles perderão toda a sua autoridade espiritual e correrão o risco de irem para o inferno. Então, queridos, isso é sério. Qual é o grande problema de Laodiceia, da igreja hoje? Laodiceia, queridos, significa julgamento ou justiça que procede do povo. Ou, uma outra tradução melhor, Laodiceia significa a opinião da maioria. Irmãos, nós estamos vivendo isso, claro, aos nossos olhos hoje. O que se faz na igreja, queridos, é para ganhar likes, é filmar e ganhar um joinha, é para saber qual é a opinião do povo. Irmãos, nós temos que nos preocupar com a opinião de Deus, da palavra de Deus e não do povo. Mas Laodiceia significa opinião do povo. Tudo que se faz, filma hoje, esperando um like, um joinha, um ok, querendo saber se a coisa colou ou não colou, fez sucesso ou não fez. Quer saber a opinião do povo. Isso é Laodiceia, irmãos. Nua e crua. E se fazem shows, e se fazem um monte de coisa. O que Jesus falou aqui? Eis que estou à porta e bato. Jesus está de fora de Laodiceia. Ele está fora disso tudo. Por isso, ele se apresenta a Laodiceia como o amém final. Foi o que lemos. Talvez você nem lembra mais. Ele se apresentou como acabou. Amém. Amém significa assim seja, acabou. The end. Fim. Acabou. Game over. Acabou. Já Elvis. Sei o que game over significa não, mas final do joguinho, game over. Deve ser final. Acabou. Aqui entende inglês, tá, irmãos? Irmãos, pela verdade que Jesus expôs, pregou, falou, ensinou, ele se tornou uma testemunha de Deus contra os judeus, contra o povo daquela época. Irmãos, Filadélfia prega a verdade, vive a verdade. O importante não é pregar, é viver.
a vida de Deus, viver a verdade, viver a palavra de Deus, não só pregar. Falar é fácil. Eu quero ver as pessoas viverem a palavra de Deus. Ele se apresenta como o amém final. Ele se tornou uma testemunha de Deus, assim como a igreja de Filadélfia é uma testemunha de Deus. Irmãos, o grande problema, Jesus mostrou aqui, o grande problema de Filadélfia é que ela não percebe que é pobre de vida. Ele diz, você é pobre, está achando que é rica, que tem fábrica, tem escola de medicina. Você é pobre, pobre de vida. Não há bios a vida, mas a vida de Deus. Irmãos, a igreja, na igreja, no nosso meio, dentro de nós, tem que fluir a vida de Deus, a Zoe, a vida de Deus, a vida eterna, a vida que não tem começo e nem fim. Você tem que ter certeza da sua vida eterna, você tem que ter certeza de que a vida de Deus corre na sua veia. Jesus disse, olha, Laodiceia é pobre de vida. Não tem vida, tem espetáculo, tem luz, tem parede preta, tem um monte de coisa, mas não tem a vida de Deus. Ele disse, olha, você é cega, você não tem visão espiritual. Você não conhece o mundo espiritual. Hebreus diz que nós temos que conhecer tanto o mal quanto o bem. Paulo diz que o homem espiritual discerne, julga todas as coisas. A gente sabe quando é de Deus e quando é do diabo. Nós sabemos e temos que saber quem está influenciando a sua mente, influenciando os seus filhos. Se é do diabo, corta. Jesus disse, olha, Laodiceia é cega. Ele disse, você é nua, nua de conduta. Todas as vergonhas de Laodiceia estão sendo expostas. Porque o que cobre Laodiceia é a lã negra, é trevas, completamente nua. Nós temos que ser lavados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. Temos que ter vestimentas brancas, diz a Bíblia. Eclesiastes 9:8. Estejam sempre com as vestes brancas e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Não adianta, queridos, frequentar igreja, ir em show, fazer show, se não estivermos de vestiduras brancas, se não tivermos óleo sobre a nossa cabeça. Laodiceia estava nua, nua de conduta, a sua conduta era péssima, terrível. Que vergonha, todo dia eu ouço na televisão, eu vejo no YouTube, pastores, igrejas inteiras, completamente nuas, sendo expostas para todo mundo. Corrupção, vergonha. Esse é o estado da igreja atual. Laodiceia é a última igreja do Apocalipse. É o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vendo. Mas nem por isso nós temos que ser Laodiceia. Nós temos que ser Filadélfia. Mas Jesus é tão tremendo e tão poderoso, ele diz, olha, eu estou aqui do lado de fora, batendo na porta. Jesus está querendo entrar no meio de Laodiceia, entrar para dentro. Para salvar, para curar, para libertar, para livrá-los da cegueira, para trazer uma verdadeira visão espiritual.
para eles verem o seu verdadeiro estado, pobre. Dizem que são ricos, trabalham dia e noite, fazem grandes eventos, 99% deles para arrecadar dinheiro. Sabe, irmãos? Jesus disse, olha, você é pobre, cega e nua, mas graças a Deus, na sua misericórdia, Ele dá uma receita para a igreja de Laodiceia. O que Ele diz lá? Para a sua pobreza, compra, presta atenção, compra ouro refinado, ouro puro, ouro sem mistura. Fala da natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus é luz inacessível, é luz e não tem contaminação, é a luz pura. A natureza de Deus, o ouro fala da natureza de Deus. Não tem sombra, não tem variação, não tem nada. Ele diz, olha para a sua cegueira, compra colírio, o verdadeiro colírio. Não esse que é fabricado aí na cidade. Para a sua nudez, você precisa de vestes brancas de santidade. Santidade é ser separado para Deus. É quando a pessoa olha para nós e sabe que você é crente. Não é pela vestimenta, irmãos. É pelas atitudes. É pela sua vida que você leva. Irmãos, o grande problema de Laodiceia é que ela tem zelo sem entendimento. Sabe o que significa isso? Fala do nome de Deus. Fala que é gospel. Fala que está tudo beleza. Mas está cega, pobre e nua. Zelo sem entendimento é nulo para Deus. O meu povo perece por falta de entendimento. Vou te dar um exemplo. Paulo era um cara zeloso, mas ele não tinha o entendimento que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele perseguia os cristãos. Ele não tinha o entendimento, era muito zeloso. O zelo sem entendimento é nulo para Deus. Ele começou a perseguir os cristãos por zelo, pelo judaísmo, a matar os cristãos. Autorizar a morte de cristão. Ele estava lá quando apedrejaram Estevão. Ele foi um dos que mandou pedra. O zelo sem entendimento, que não adianta ser zeloso se não for de boas obras. Não adianta conhecer a palavra de Deus, não adianta se você não tiver um verdadeiro entendimento. A palavra de Deus diz que tinha uma tribo em Israel que ela sabia discernir os tempos e as épocas. Quantas pessoas, querido, nós estamos falando, estamos nos últimos dias. Está planejando aí para 20 anos, 50 anos, irmão, nós não vai nem 2. O anticristo está às portas, Jesus está voltando, a igreja está aí. Irmãos, vamos ganhar almas, vamos investir no reino de Deus, pelo amor de Deus. Eu já comecei. Vou vender um sobrado porque eu quero investir no reino de Deus. E se a Dalva me passar muita raiva, não deixar eu enforcar ela de novo, eu vou vender aquela chácara e investir no reino de Deus. Jesus tem a solução, amém, igreja? Ele disse, olha, você precisa comprar de mim. Comprar, presta atenção, irmãos. Que de mim compres ouro refinado. Irmãos, o que significa isso? Para sair desse estado, a igreja, eu, você, nós, como comunidade cristã, para sair desse estado caótico que é Laodiceia, uma igreja completamente mundanizada, usando métodos mundanos para todas as coisas, na música, usando frequências para atrair as pessoas. Sabia disso?
A música mudou a sua frequência tem muito tempo. Música gospel. Para atrair as pessoas. Para hipnotizar as pessoas. Sabia disso? Tem umas músicas que cantam em alguns lugares aí. Isso é método mundano, irmãos. Já não se acha mais pastor como antigamente, hoje é coach. Pergunta se um coach tem coragem de falar metade do que eu já falei aqui. Só coisa para cima, você vai vencer, você é bonito, freguês é feio que dói, você é lindo, maravilhoso. Irmãos, a culpa é minha, eu não sei mentir. Se é feio, se é bonito, é bonito. O que é pecado, é pecado. Pergunta se algum coach vai falar que fazer alguma coisa errada é pecado. Fala nunca. Está lá. Mas Timóteo, Paulo já tinha prevenido nos últimos dias, as pessoas estariam em lugares que elas querem ouvir coisas agradáveis aos ouvidos. Há um preço a ser pago, irmãos. E isso a gente não compra no mundo. Que de mim compres, Jesus falando. Compra de mim. Irmãos, agora deixa eu te falar um negócio. Em nenhum lugar na Bíblia, existe alguém comprando santidade. Esse comprar aqui, da tradução original, é pague um preço. É diferente de comprar com dinheiro. Que de mim pague um preço e adquira a natureza de Deus, ouro refinado, o amor de Deus no seu coração. Sabe, queridos, nós temos que pagar um preço para ser salvos. A salvação é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Custou para Jesus e custa para nós. O reino de Deus será alcançado por esforço. Nós temos que pagar um preço no jejum, na oração. Pagar um preço pelo irmão que está doente. Pagar um preço pelo irmão que está acorrentado, que está nas trevas. Pagar um preço por alguém, queridos, é isso que Jesus está dizendo. Pague um preço pelos seus filhos. Eu estive na casa de uns parentes e bateu uma tristeza tão grande de ver um menino que eu vi nascer e adolescente agora. Não frequenta. Os pais nasceram e cresceram na igreja. Ele nasceu e cresceu na igreja, hoje está desviado. E ele está num estado que eu não posso nem falar aqui, porque senão dá problema. E sabe o que os pais estão fazendo, a avó? Nada. Não está disposto a pagar um preço em oração. O menino já descambelou. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu me lembro quando a Dalva pariu o Samuel. E teve problema. Pós-parto. Como é que chama o trem? Esqueci. Depressão pós-parto. Foi num dia. Não deixou dormir. E estou vendo isso, estou vendo aquilo. Eu entrei num jejum. Falei, Senhor, o Senhor me conhece. Ou o Senhor cura a Dalva, ou então vai os dois para o buraco. Eu só vou parar de jejuar quando o Senhor curar a Dalva. Eu não aceito. Nunca vou aceitar esse tipo de coisa. Foi 3 dias de jejum. E se fosse 10, 30, eu ia jejuar. Eu ia pagar um preço para ela voltar ao normal.
ela normal já me dá dor de cabeça, imagina com depressão pós-parto. Misericórdia. Ué. Mas, Senhor, tem piedade de mim. Então aqui está dizendo, olha, que de mim compres, pague um preço. Lá em Atos 8, você vai ver Elimas, o mágico lá, querendo comprar santidade, comprar o Espírito Santo. O que Pedro falou para ele? Ah, rapaz, isso não se compra. Você está mais por fora que em bico de índio. Para com isso. Sabe, irmãos? Como é que a gente sai de Laodiceia? Como é que a gente sai desse estado letárgico, terrível de Laodiceia? Que de mim compres ouro. Amém? Irmãos, compres ouro, mas não é só ouro, é ouro puro. Sem mistura. É a natureza de Deus. Paga um preço. É igualzinho, queridos, as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 abestadas. 5 subiu e 5 ficou. 5 entrou para as bodas do Cordeiro. As 5 prudentes pagaram um preço para ter o azeite na sua lamparina. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Irmãos, nós temos de estar sempre cheios do Espírito Santo. Tem gente que parece que esquece disso. Se você não tiver cheio, não adianta frequentar essa igreja. Nós vamos subir e você vai ficar. Que de mim compres ouro puro. Irmãos, temos que pagar um preço para andar nesse mundo impuro, com vestes brancas e óleo na cabeça. Eclesiastes 9. Estejam sempre com as vestes brancas e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém, igreja? Irmãos, o estado de Laodiceia é terrível, mas graças a Deus, Deus tem a receita. É Deus que abre o nosso entendimento espiritual, é Ele que nos dá visão espiritual. Só o Espírito Santo sabe o verdadeiro estado do nosso coração. Nem nós, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Muitas vezes você acha que está bem, de boa, que vai para o céu. Você está enganado, o seu coração está te enganando. As suas vestes são brancas. Você realmente já fez uma aliança com Deus, um pacto com Jesus, já aceitou a Jesus ou só frequenta a igreja? Nós precisamos ser salvos. Jesus disse, olha, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha aqui para mim. O que é ser salvo? Para ser salvo, nós temos que estar perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, o grande problema é que nem todos reconhecem que está perdido. O seu coração te engana, meu irmão. O seu coração te engana, minha irmã. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. O grande problema é que as pessoas não percebem isso. Sabe o que é estar perdido, que Jesus veio te salvar? É viver longe de Deus. E esse viver longe de Deus, você pode estar dentro da igreja, mas está longe de Deus. Esse é o estado de Laodiceia. É todo mundo igreja, é todo mundo gospel. Só porque está cego, pobre, nu. Precisamos, querido, renunciar às coisas do mundo e nos apegar à palavra de Deus. Pagar um preço de nos policiar, de estar sempre lendo a palavra de Deus, orando todos os dias, orai sem cessar. Temos que vigiar, queridos. Muitas vezes fazemos coisas, preste atenção, que às vezes achamos que está certo.
Mas muitas vezes nós estamos escandalizando alguém. Jesus disse, olha, se você escandalizar alguém, é melhor pendurar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho, que era uma pedra desse tamanhozão. É melhor pendurar uma pedra no pescoço e pular no meio da ponte. Então, queridos, tem muitas coisas que eu deixo de fazer, não é porque é pecado, é para não escandalizar ninguém. E muita coisa que é errado para você, pode não ser para mim. E muita coisa que é certa para mim, pode ser errado para alguém. Nós precisamos, queridos, buscar a salvação. Precisamos nos policiar, vigiar. Porque o estado da igreja é, o que elas querem, o que a igreja de Laodiceia quer saber é a opinião do povo. Deu like, deu joinha, deu coraçãozinho, então tá bom. Deu seguidores. Isso aí é Laodiceia, irmãos. Eu estou preocupado com o que Deus diz a meu respeito. Se Deus diz que para mim ser salvo eu tenho que perdoar o meu irmão ou aquele que me ofendeu, eu tenho que perdoar. Caso contrário, o que vai acontecer? O que ele fala lá no Pai Nosso? Perdoa. Se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar alguém que me ofendeu, que me traiu, presta atenção, eu vou para o inferno. Agora, o que adianta vir na igreja a vida inteira e ir para o inferno? O nosso alvo aqui é ser preparados para a guerra. O nosso alvo aqui é buscar a Deus, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu sempre oro por vocês, por mim. Por mim, principalmente. Imagina, depois de 60 anos no lombo, fazer besteira e ir para o inferno. Que graça, hein? Tem graça. Então eu tenho que me policiar. Mesmo vivendo no estado de Laodiceia, mesmo vivendo nesse estado de coisas que a igreja vive. Irmãos, eu vi umas coisas que não tem lógica. Você vê que é coisa do cão. Não, é o poder do Espírito Santo. De repente começa todo mundo tocando, toca uma música aí, o cara começa a dar piruleta para trás, para frente, tromba com o outro, cai todo mundo no chão. Poder de Deus. Para, né? Isso pode ser qualquer coisa, menos poder de Deus. Eu já vi, queridos, manifestações de todos os tipos. Tanto manifestação demoníaca, quanto manifestação quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Mas tem umas que não cola não, irmãos. É de Deus, não. Se não é de Deus, é de quem? Ou é do homem, ou é do cão. Bom, queridos, então nós precisamos buscar a Deus, estarmos juntos, orarmos, termos comunhão, aprender uns com os outros, perdoar uns aos outros. Nós demos uma série de lições aqui, uns aos outros. Quem se lembra? Na escola dominical, a Marília ministrou um punhado delas. Pensa em umas ministrações tremendas. Orai uns pelos outros, amar uns aos outros, perdoai uns aos outros. Amém? Então, queridos, feche seus olhos, eu quero orar por você agora.